Graça e paz. Um cristão verdadeiro ama a palavra. Por Thomas Watson. Oh, quanto amo a tua lei. Salmo 119, verso 97. Um homem piedoso ama a palavra. Crisóstomo compara a escritura a um jardim decorado com ornamentos e flores. Um homem piedoso se deleita em caminhar neste jardim e docemente se consolar. Ele ama cada ramo e parte da palavra. Ele ama a parte de aconselhamento da palavra, pois é um diretório e regra de vida. A palavra é o sinal de direção que nos aponta para o nosso dever. Ela contém coisas para serem acreditadas e praticadas. Um homem piedoso ama as orientações da palavra. Ele ama a parte ameaçadora da palavra. A Escritura é como o jardim do Éden. Como tem uma árvore da vida nela, também tem uma espada flamejante em seus portões. Esta é a ameaça da palavra. Ela lança fogo no rosto de cada pessoa que segue obstinadamente na maldade. Deus ferirá a cabeça de seus inimigos, o couro cabeludo daquele que ainda continua em seus delitos. Salmo 68, verso 21. A palavra não dá indulgência ao mal. Não permitirá que um homem pare no meio do caminho entre Deus e o pecado. A verdadeira mãe não deixaria o filho ser dividido. 1 Reis 3:26. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o antes. E Deus não terá o coração dividido. A palavra troveja ameaças contra a própria aparência do mal. É como aquele pergaminho voador cheio de maldições. Zacarias 5:1. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. Um homem piedoso ama as ameaças da palavra. Ele sabe que há amor em cada ameaça. Deus não quer que pereçamos. Ele, portanto, misericordiosamente nos ameaça para que ele possa nos afugentar do pecado. As ameaças de Deus são como a boia que mostra as rochas no mar e ameaça de morte quem se aproxima. A ameaça é um freio para nos deter, para que não corramos em plena carreira para o inferno. Há misericórdia em cada ameaça. Ele ama a parte consoladora da palavra, as promessas. Ele vai se alimentando delas, como Sansão continuou seu caminho comendo favo de mel. Juízes 14, versos 8 e 9. As promessas são todas medula e doçura. Elas estão nos vivificando quando estamos desmaiando. Elas são os condutos da água da vida. Na multidão de minhas ansiedades dentro de mim, seus confortos deleitam minha alma. Salmo 94, verso 19. As promessas eram a harpa de Davi para afastar os pensamentos tristes. Foram o seio que lhe deu o leite da divina consolação. Um homem piedoso demonstra seu amor pela palavra, lendo-a diligentemente. Os nobres bereanos examinavam diariamente as Escrituras. Atos 17:11. A palavra é nossa carta magna para o céu. Devemos ler diariamente esta carta. A palavra mostra o que é verdade e o que é erro. É o campo onde se esconde a pérola de valor. Como devemos cavar para esta pérola? O coração de um homem piedoso é a biblioteca para guardar a palavra de Deus. Habita ricamente nele. Colossenses 3:16. Relata-se que Melanchthon, quando jovem, sempre carregava a Bíblia consigo e a lia com avidez. A palavra tem uma dupla função: nos ensinar e nos julgar. Aqueles que não serão ensinados pela palavra serão julgados pela palavra. Oh, vamos nos familiarizar com as Escrituras. E se fosse como nos tempos de Diocleciano, quem ordenou por proclamação que a Bíblia fosse queimada? Ou como nos dias da Rainha Mary, quando ter uma Bíblia em inglês significava morte? Conversando diligentemente com as Escrituras, podemos carregar uma Bíblia em nossas cabeças. O homem piedoso demonstra amor pela palavra por frequentemente meditar sobre ela. É a minha meditação o dia todo. Salmo 119, verso 97. Uma alma piedosa medita na verdade e na santidade da palavra.
Ele não apenas tem alguns pensamentos transitórios, mas deixa sua mente imersa nas Escrituras. Pela meditação, ele suga esta doce flor e rumina sobre verdades sagradas em sua mente. Ele demonstra o amor pela palavra, deleitando-se nela. É a sua recreação. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 15, verso 16. Nunca um homem se deliciou tanto com o prato que amava como o profeta na palavra. Tudo o que ele espera valer está contido nela. Um filho não sente prazer em ler à vontade o testamento de seu pai. Ele demonstra amor pela palavra, escondendo-a. A tua palavra escondi no meu coração. Salmo 119, verso 11. Como alguém esconde um tesouro para que não seja roubado. A palavra é a joia. O coração é o baú onde deve ser trancada. Muitos escondem a palavra na memória, mas não no coração. E por que Davi colocaria a palavra em seu coração? Para que eu não peque contra você. Assim como o homem carrega consigo um antídoto quando chega perto de um lugar infectado, um homem piedoso carrega a palavra em seu coração como um antídoto espiritual para preservá-lo da infecção do pecado. Por que tantos foram envenenados pelo erro, outros pelo vício moral? Mas por que não esconderam a palavra como antídoto santo em seus corações? Ele demonstra amor pela palavra, defendendo-a. Um homem sábio não deixará que sua terra lhe seja tirada, mas defenderá seu título. Davi considerava a palavra como sua terra de herança. Os teus testemunhos tenho tomado por herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Salmo 119, verso 111. E você acha que ele deixará que sua herança seja arrancada de suas mãos? Um homem piedoso não apenas disputará pela palavra, mas morrerá por ela. Eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Apocalipse 6 e 9. Ele demonstra amor pela palavra, preferindo-a acima das coisas mais preciosas, acima do alimento. Eu estimei as palavras de sua boca mais do que meu alimento necessário. Jó 23 e 12. Acima das riquezas. A lei da tua boca é melhor para mim do que milhares de moedas de ouro e prata. Salmo 119, verso 72. Acima da honra mundana. Memorável é a história do rei Eduardo VI. No dia de sua coroação, quando apresentaram 3 espadas diante dele, significando para ele que ele era monarca de 3 reinos, o rei disse: ainda falta uma espada. Ao ser questionado sobre o que era isso, ele respondeu: a Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito e deve ser preferida antes dessas insígnias da realeza. Ele também demonstra amor pela palavra, falando sobre ela. Minha língua falará da tua palavra. Salmo 119, verso 172. Como um homem avarento fala de sua rica compra, um homem piedoso fala da palavra. Que tesouro é esse, cheio de beleza e doçura? Aqueles cujas bocas o diabo amordaçou, que nunca falam da palavra de Deus, indicam que nunca colheram nenhum bem dela. Em conformidade com ela. A palavra é sua bússola, pela qual ele define sua vida, a balança na qual ele pesa suas ações. Ele guarda a palavra em sua caminhada diária. Tenho guardado a fé. 2 Timóteo 4 e 7. Paulo manteve a doutrina da fé e viveu a vida de fé. Pergunta: por que um homem piedoso é um amante da palavra? Resposta: por causa da excelência da palavra. A palavra escrita é nossa coluna de fogo para nos guiar. Mostra-nos quais rochas devemos evitar. É o mapa pelo qual navegamos para Nova Jerusalém. A palavra é um espelho espiritual através do qual podemos ver nossos próprios corações. O espelho da natureza que os pagãos tinham revelava manchas em suas vidas, mas esse espelho revela manchas na imaginação. Aquele espelho revelou as manchas de sua injustiça. Este revela as manchas de nossa justiça. Quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7, 9. Quando a palavra veio como um espelho, toda a minha opinião sobre justiça própria morreu.
A palavra de Deus é um conforto soberano na angústia. Enquanto seguimos esta nuvem, a rocha nos segue. Este é o meu consolo na minha aflição, pois a tua palavra me deu vida. Salmo 119, verso 50. Cristo é a fonte de água viva. A palavra é o tubo de ouro por onde corre. O que pode reviver na hora da morte, senão a palavra da vida? Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Um homem piedoso ama a palavra por causa da eficácia que teve sobre ele. Um homem piedoso ama a palavra pregada, que é um comentário sobre a palavra escrita. Esta estrela da manhã surgiu em seu coração e introduziu o sol da justiça. As Escrituras são os óleos e bálsamos soberanos. A pregação da palavra é o derramamento deles. As Escrituras são as especiarias preciosas. A pregação da palavra é a batida dessas especiarias que causa uma fragrância maravilhosa e deleite. A palavra pregada é a vara da força de Deus, Salmo 110, verso 2, e o sopro dos seus lábios, Isaías 11, verso 4. O que uma vez foi dito sobre a cidade de Tebas, que foi construída pelo som da harpa de Anfios, é muito mais verdadeiro sobre a conversão da alma. É construído ao som da harpa do Evangelho. Portanto, a pregação da palavra é chamada o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Por esta, disse que Cristo agora nos fala do céu. Hebreus 12,25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Este ministério da palavra deve ser preferido antes do ministério dos anjos. Um homem piedoso ama a palavra pregada, em parte pelo bem que encontrou nela. Ele sentiu o orvalho cair com este maná, e em parte por causa da instituição de Deus. O Senhor designou esta ordenança para salvá-lo. A imagem do rei torna a moeda atual. O selo da autoridade divina na palavra pregada faz dela um instrumento propício à salvação dos homens. Aplicação. Vamos testar por esta característica se somos piedosos. Somos amantes da palavra? Amamos a palavra? Que somas de dinheiro os mártires deram por algumas páginas da Bíblia? Fazemos da palavra nosso amigo do peito? Como Moisés frequentemente tinha a vara de Deus em suas mãos, também devemos ter o livro de Deus em nossas mãos. Quando precisamos de orientação, consultamos este oráculo sagrado. Quando achamos que as corrupções são fortes, usamos essa espada do Espírito para cortá-las. Quando estamos desconsolados, vamos a esta fonte da água da vida em busca de consolo. Então somos amantes da palavra. Mas, infelizmente, como podem aqueles que raramente estão familiarizados com as Escrituras dizer que as amam? Seus olhos começam a doer quando olham para a Bíblia. Os dois testamentos estão pendurados como uma armadura enferrujada que raramente ou nunca é usada. O Senhor escreveu a lei com seu próprio dedo, mas embora Deus tenha se esforçado para escrever, os homens não se darão ao trabalho de ler. Eles preferem olhar para um baralho de cartas do que para uma Bíblia. Amamos a palavra pregada? Valorizamos isso em nossos julgamentos? Nós a recebemos em nossos corações? Tememos mais a perda da palavra pregada do que a perda da paz e do comércio? É a remoção da arca que nos preocupa? Novamente, prestamos atenção à palavra com devoção reverente? Quando o juiz está dando sua carga do tribunal, todos assistem. Quando a palavra é pregada, o grande Deus está nos dando o seu encargo. Nós a ouvimos como uma questão de vida ou morte. Este é um bom sinal de que amamos a palavra. Novamente, amamos a santidade da palavra. Salmo 119, verso 140. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. A palavra é pregada para derrotar o pecado e promover a santidade. Nós a amamos por sua espiritualidade e pureza. Muitos amam a palavra pregada apenas por sua eloquência e noção. Eles vêm a um sermão
como a uma apresentação ou a um jardim para colher flores, mas não para subjugar suas concupiscências ou melhorar seus corações. Ezequiel 33:31. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Verso 32. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Estes são como uma mulher tola que pinta o rosto, mas descuida da saúde. Novamente, amamos as convicções da palavra. Nós amamos a palavra quando ela chega em casa para nossa consciência e atira suas flechas de reprovação em nossos pecados. Às vezes é dever do ministro reprovar. Aquele que pode falar palavras suaves no púlpito, mas não sabe como repreender, é como uma espada com um cabo fino, mas sem fio. Repreenda-os severamente. Tito 2:15. Mergulhe a unha no óleo, repreenda com amor, mas bata o prego em casa. Agora, cristão, quando a palavra toca em seu pecado e diz, você é a pessoa, você ama a repreensão, você pode bem dizer a Deus que a espada do Espírito se dividiu entre você e suas concupiscências? Isso é realmente um sinal de graça e mostra que você é um amante da palavra. Um coração corrupto ama os confortos da palavra, mas não as repreensões. Eles odeiam o que repreende na porta. Amós 5:10. Seus olhos brilham com fogo. São como criaturas venenosas que cospem veneno. Quando eles ouviram essas coisas, eles foram cortados no coração e eles rangiam contra ele com os dentes. Atos 7:54. Quando Estevão os tocou no coração, eles ficaram loucos e não puderam suportar. Pergunta: como saberemos que amamos as repreensões da palavra? Resposta: quando desejamos participar de um ministério que examina o coração. Quem se importa com remédios que não funcionam? Um homem piedoso não escolhe se sentar sob um ministério que não funcionará em sua consciência. Segunda resposta: quando oramos para que a palavra encontre nossos pecados. Se houver qualquer desejo traiçoeiro em nosso coração, nós o descobriremos e executaremos. Não queremos o pecado coberto, mas curado. Podemos abrir nosso peito para a bala da palavra e dizer, Senhor, fere este pecado. Terceira resposta: quando somos gratos por uma repreensão. Deixe o justo me bater, será uma bondade. Salmo 141, verso 5. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Davi ficou feliz por uma repreensão. Suponha que um homem estivesse na boca de um leão e outro atirasse no leão e salvasse o homem. Ele não ficaria agradecido? Então, quando estamos na boca do pecado, como de um leão, e o ministro, por meio de uma repreensão, atira nesse pecado até a morte, não devemos ser gratos? Uma alma graciosa se alegra quando a lança afiada da palavra perfura seu abscesso. Ele usa uma repreensão como uma joia em sua orelha, como um brinco de ouro e um ornamento de ouro fino é o repreensor sábio para um ouvido obediente. Provérbios 25:12. Para concluir, é a pregação convincente que deve fazer bem à alma. Uma repreensão cortante prepara para o conforto, assim como uma geada cortante prepara as doces flores da primavera. Amém? Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que este canal cresça e mais pessoas sejam abençoadas. Muito obrigado.